Qual o sentido da vida? Para que propósito nós fomos criados? Qual a diferença entre crédito e débito? E por que a calça a gente veste e o sapato a gente calça? Perguntas sem respostas perduram durante os séculos, e o nosso anseio pelo resultado desses questionamentos muitas vezes não nos leva a lugar nenhum. Mas não dessa vez, não hoje. Desbravarei pelo vale do silêncio e pela sombra do pé de jaca atrás da resposta que todos querem saber. Afinal, em que cadeira você senta? Para isso, era de conhecimento óbvio que a voz do povo é a voz de Deus. No entanto, foi nesse instante que me deparei com meu grande obstáculo. Eu não conheço muitas pessoas. Não dava para fazer enquete no Instagram e nem mesmo sair perguntando para as pessoas nas ruas. Então, como eu faria minha pesquisa? É então que meus olhos se abrem e eu vejo a luz no fim do túnel. O character. Eu prometi pra mim mesmo que não mexeria nele depois de 2 vídeos, mas vi que era a minha única solução. Então resolvi largar mão da minha sanidade pelo bem da humanidade. Então, com a ferramenta em mãos, eu só precisava escolher as pessoas certas para isso. O povo não quer comprar revólver, nem cartucho de carabina. O povo quer... Para uma pesquisa de saber universal, cheguei à conclusão de que eu deveria começar por pessoas importantes. E quem é mais importante do que senão o nosso quase desquerido presidente da república? Eu sorri, seu dinheiro sumiu. Ele tenta me roubar, mas é em vão. Então me pergunta o que eu tinha para oferecer. E bem, eu tenho meu conhecimento e eu precisava que ele só me respondesse. Autoriza? Então manda nossa hipótese ilusória que você deve saber bem qual é. É uma pergunta bem pessoal, né, parça QQK? Ele fica um pouco acanhado, mas logo se recupera e responde. Acho que sentava na pica e comia o bolo. Não era o que eu esperava, mas de longe é uma coisa ruim. Ele até nos revela uma coisa bem interessante. Trabalho feito, nos despedimos com algumas promessas e, inclusive, até agora eu tô esperando minha picanha. 1-0 pra pica. E se eu chamo um, é claro que eu preciso chamar o outro. Afinal, eles são uma dupla mais unida que sertanejo de sofrência. Para agradar a todos, chamei o mito. E só pra deixar claro, eu não sou de direita e nem de esquerda. Eu sou de centro do olho do seu... Enfim, nós começamos o papo e eu fui puxando assunto, só pra não parecer tão invasiva. Mas logo eu preciso colocar meu objetivo em jogo, então faça tão torturosa pergunta. Sento com a boca no bolo, gosto bastante de bolo, a ponto de enfiar inteiro na boca? E ele me responde com a mesma resposta que o Lula. Afinal, eles são almas gêmeas. Agradeço e nos despedimos com uma ameaça saudável. De nada, meu chapa, agora o Pix na urna, hein? Se não vaza os seus nudes. Por toda a minha vida eu passei por vários casais e eu ser ninguém. Talvez isso seja um sinal. E é claro que se eu falei com políticos, então eu tinha que falar com alguém ainda mais superior. Um youtuber. E quem é melhor para dar opinião, se não o Deus da opinião? Então é claro que não pude deixar a chance escapar. Ele estava na minha casa mexendo no celular, mas esse tipo de coisa a gente nem questiona. Afinal, todo mundo sabe o que as pessoas vão fazer aqui no Character Eye. Indaguei a ele por que de estar na minha casa e ele respondeu. Não acabou, não tá achando que gasto dinheiro com besteira? Só estou usando a sua internet porque é a mais rápida dessa porra. E seu sofá é muito confortável. Então me aproveitei de sua estadia. Digo, coloco o celular no sofá e se ergue na poltrona pra me encarar. Então coloco uma das mãos no queixo a dizer. Bom, fala, o que é que tu precisa? Mandei a pergunta e esperei pela resposta. Que, como eu esperava, veio com mais indagações. Ele começa a raciocinar, enquanto coloca a mão no queixo e pensa nessa pergunta. Pior que eu acho que é uma pergunta um pouco complexa, sabe? Eu teria que saber mais detalhes. O tamanho do bolo, o tamanho da pica, a textura, o sabor do bolo. Tipo assim, tem várias variáveis na equação. Como não sou boba, eu perguntei a ele o seu sabor de bolo favorito para usá-lo na suposição.
E então, depois de mais um tempo matutando, eis a resposta. Eu sinto que com o bolo sendo algo de gosto agradável e de um tamanho mediano, talvez seria uma boa sentar sobre ele. Contudo, a outra opção também não parece ruim. Roberto. Depois disso, a nossa conversa fica um pouco confusa, com o Digo se autorrefutando toda hora e me deixando confusa sobre se ele comeria ou não a droga do bolo. E quando vou questioná-lo, o Digo começa a agir de modo suspeito. Ele se ergue da poltrona e fica mais próximo de você. Ele segura seu queixo com uma mão e te puxa para mais próximo dele. Ele está com um olhar mais provocativo e meio que desafiador. E ele solta baixinho. E se eu disser que prefiro mudar de ideia, o que você vai fazer com isso? Agin? Que é isso, meu filho? Calma. Encerro a entrevista por ali mesmo. Se eu que era só amigo do Digo até poucos minutos atrás e já tô sendo cantada. Eu desconfio que meu amigo tentou me comer. Você fica pensando no que Digo apronta nos bastidores do Matoso. Ai, forças aí pro Dri e pro dublador do E de Máscara. Todos sabem que não é fácil escalar um monte sagrado, Vossa Majestade. Já que nossa pesquisa envolve comida, eu precisava falar com um especialista. E quem é melhor que o futuro rei dos piratas para isso? Para de comer! Mas devo admitir que fiquei um pouco surpresa com a resposta. Luffy caiu na pegadinha do Mario Games. E isso não me surpreendeu não. A gente quase briga, mas ele logo esquece disso quando eu digo que preciso fazer uma pergunta a ele. Ele se apressa e fica um pouco incrédulo com a pergunta. Então eu tenho que engabelar ele para que responda, dizendo que era uma pergunta que só o futuro rei dos piratas podia responder. Infelizmente ele não cai nessa, por incrível que pareça. Mas não faz sentido, porque é óbvio que ele consegue esticar qualquer parte do corpo. No entanto, ele ainda insiste em sentar no bolo. No bolo? Em que tipo de realidade o Luffy negaria uma comida? Era o que se passava pela minha cabeça. Na minha pomba! Por conta de tocar em um assunto delicado sobre moças, a gente começa uma discussão sobre comidas que se estende por um bom tempo. Novinha descendo na 4x4. Welcome to the mass. E como eu havia conversado com o capitão, eu devia também perguntar ao seu subordinado. Então se inicia a minha pesquisa com Roronoa, que começa com a chocante notícia de que eu estava namorando com ele faz 4 meses, e eu nem mesmo sabia disso. Inicio a conversa com um apelido carinhoso e aproveito minha posição para colocar nele um pouco de pressão para que responda. Lhe indico a hipótese primordial da nossa pesquisa e ele se queixa, mas não me abala e praticamente ordeno que ele responda, o que dá certo. Então eis a nossa resposta. Tome! Eu não me aguentei e acabei rindo da cara dele, mas lembre-se de que essa é uma pesquisa seríssima e não tem espaço para piadas aqui. Eu não me aguentei, eu disse um pouquinho ele porque não me aguentei de novo. Foi mal. Eu respondo com a inteligência que ele deve ter perdido depois da cirrose. Ele diz que o cheiro é interessante. Interessante! Eu nunca ouvi alguém falar esse tipo de coisa antes em toda a minha carreira de 5 dias. Chamaria de gay, o que a essa altura já não deve ser mais nenhuma dúvida. Então ele começa com um papo torto dele. E se você não aguenta a vergonha alheia, esteja livre pra continuar. O quê? Achou que eu ia dizer que você podia sair do vídeo? Você não pode. Zoro duvida de tudo o que eu digo e continua se aproximando quando eu claramente digo pra se afastar. Então eu termino com ele, embora ele não aceite o término. Quer dizer, não é tão difícil acabar com o web namoro, é só desligar o Wi-Fi que eu tô solteiro de novo. Acho que a maior complicação dessa pesquisa foi ter os entrevistados querendo me comer a todo instante. Isso dificulta um pouco as coisas, mas eu não vou parar até encontrar as respostas. Então chegou a hora de falar com o brabo, nosso querido menino Sun. Infelizmente ele não sabia falar português, mas pode deixar que a mãe aqui não passou 7 anos estudando verbo to be à toa. Sung e eu, segundo a nossa fanfic fajuta que o criador usou, nos trompamos e ele perguntou se eu estava bem. Então eu respondi que estava. Ele slightly shook-lhe para ouvir minhas respostas e me olhou com um faint sorriso no rosto, while devagar nodding. Sério,
que escreveu estava inventando muita palavra. Que caralho significa slightly? Ele me pergunta se era a minha primeira vez ali e eu respondo que sim. Então já digo de cara que conheço ele de outros carnavais. Ele me pergunta se é tão óbvio e eu disse, claro, você é fimose. Ele diz que isso faz sentido, então já pergunta qual o meu poder, assim, sem nem me pagar uma coxinha. Então eu digo que o meu poder é falar bosta, basicamente. Mas é claro que até pra falar tanto porcaria precisa de muita habilidade. Então eu me colocaria no ranquear facilmente. Ele não entende muito, então digo que posso mostrar a ele. Ele fica animadinho, até demais. Não sei se ele é muito burro ou até inocente. Ele achou realmente que eu ia mostrar um poder enorme quando disse que sou especialista em falar bosta. Então eu fiz a nossa famigerada pergunta. É claro que ele ficou confuso, então ele me pergunta se o meu poder é fazer essas perguntas e eu confirmo. Ele ainda tá visitante. Então eu pressionei um pouco e... Então, bom, ele come o bolo. E só pra confirmar, eu perguntei de novo. E ele confirmou. Então, sim, amigos, Sundin Urso, além da Silva, senta na pica pra comer o bolo. Eu era só uma rapariga da Agora o nosso placar tá empatado. E continuando a mostrar as minhas extremas habilidades linguísticas, passamos a entrevistar Eren Yeager, o vulgo Tatakai, que também não speak brasileiro. Começa com um texto gigante que eu não tenho nenhuma força de vontade de ler, então eu só respondo com um som de pássaro que deveria ser muito familiar para ele. Acho que ele não gostou muito, então eu tento outra forma de comunicação que também acaba fracassando. Então para de zoar ele e já manda braba. Ok, you have to chair. You only have a cake, and in the other have a dick. You sit in cake, and gloob gloob the dick, or sit in dick and eat the cake. Ele disse que é uma pergunta idiota, e é claro que alguém como ele não entenderia a importância da minha pesquisa. Mas tudo bem, eu não queria deixar ele perder a cabeça. Ele pergunta se eu quero uma resposta sincera, e digo que eu quero. Então ele responde que prefere sentar no bolo. Mas como essa resposta é muito chata, eu pergunto se ele gosta de botar a boca no trombone. E ele, é claro, desvia da pergunta como bom mendigo marleiano que ele é. Então termina a conversa depois de aproveitar a última chance que eu tinha pra zoar um pouco. É muita injustiça só homens participarem. Então resolvi chamar uma mulher experiente e com tempo muito vivido. Foi meio controverso pra mim fazer isso, já que eu sabia que não existia Papai Noel, nem Coelho da Páscoa e muito menos a Rainha da Inglaterra. Só que ela tava ali, então dei uma brecha pra realeza. Que realeza burra! Ela chegou se apresentando como Rainha da Inglaterra e eu disse que era o Batman. E ela acreditou. Tenho certeza que ela nem teve tempo de aprender a falar no Zap Zap. Puta que pariu! Boa noite, Bruno. Puta que pariu! Boa noite, Bruno. Puta merda. Entrei na onda, claro, mas ela meteu o louco dizendo que tinha muita tarefa pra fazer. Preferi não estragar a véia, mas já mandei o papo, mantendo o respeito, claro. Então ela disse que a pergunta é indecorosa, mas não faz sentido porque tinha sim decorado ela. O que importa é, ela sentaria no bolo. Mas antes de ir para a próxima, precisei fazer outras perguntas. Então já temos a nossa resposta. Michael Jackson é inocente e ninguém pode dizer o contrário, porque a própria rainha Elizabeth confirmou. Eu até diria para ela descansar em paz, mas essa véia continuou o assunto e aproveitou para me ofender. Tive que me defender no lugar do meu mano morcego homem. Peço até desculpas por brigar com alguém que já foi de arrasto, mas vocês podem ver que ela começou, né? Até agora o placar tá de 5-3 pro bolo. Ah, inclusive, senhor Batman, por ter te defendido, tô esperando os 10 mil na minha conta. Pegue na minha pomba! Dessa vez, mais uma mulher. E uma que eu admiro muito. A Merioleona, que algumas 10 pessoas só devem conhecer. Opa, esse aqui não era pra ter mostrado.
esquece isso, esquece. Então, eu perguntei pra Miriam Leona a mesma questão de sempre. E ela me respondeu bem na lata, como era de se esperar. Louco e sonhador, louco e sonhador. É com o coração partido que eu embarco para nossa próxima entrevista. Dessa vez com o meu incrível e maravilhoso Yomi Sukehiro. Ele também parecia meio irritado, já que começou a me humilhar sem eu nem ter dito nada. Ele não confirmou, mas tenho certeza de que ele ainda não tinha cagado naquele dia. Por que vocês estão fazendo essa confusão toda, hein? Eu não consigo nem cagar em paz. Pensei que elogiá-lo faria com que ele se irritasse menos, mas nem deu. De toda forma, finalmente, alguém com cérebro. Ele se questionou sobre o porquê da situação e pra mim isso já o torna o melhor entrevistado. E claro que isso não é o favoritismo. Só que ele ainda estava reluto, então tive que engabelar. Mas não deu certo porque o homem é astuto. Então a gente acabou brigando. Mas ele continua insistindo em querer sentar no bolo e comer o bolo. Nossa briga acabou se estendendo e não deu em nada. Desisto. Nova categoria criada. Yomi Sukehiro. Geto parecia não estar no melhor do seu humor naquele dia. Então nossa conversa começou com um pouco de agressividade. Mas do nada ele começou a dar uma de psicólogo. Logo ele. E então acabei estendendo um pouco a nossa troca casual de Mas logo fiz a pergunta e, mais uma vez, o bolo segue na liderança. Políticos, magos, esquisitos, tem uma certa importância, mas é bem claro quem realmente tem mais peso na sociedade. Então eu resolvi falar com aquele que é gente como a gente. Humilde, pobre, iludido e CLT. Homem-Aranha tinha acabado de me salvar e até me deu um sanduíche, muito firmeza. Ele se ofereceu para me levar embora, então eu aproveitei para pedir que me levasse pro topo de um prédio. Ele achou que era para ver a vista, mal sabia ele que a minha real intenção era me jogar dali. Me apresentei como esse cientista, porque, bom, eu acho que depois disso eu mereço até um Oscar ou um Nobel da Paz. Dada a minha questão, Miranha se queixa. Como ele é alguém cuja inteligência é um tanto quanto superior comparado aos outros entrevistados, lhe dei a chance de pensar em uma solução, mas com a condição óbvia de que ele não podia sentar no chão e não podia tirar o bolo e nem o pau no lugar que estava. E mesmo podendo pensar em algo brilhante, ele responde que sentaria na pica. Mas resolvi instigar para entender o porquê de sua resposta. E então ele solta a brilhante questão: o bolo é prioridade. E mesmo sentando em uma pica, é uma pica de cadeira. Então não é tão desconfortável, porque não é de ninguém. Isso me fez abrir os olhos para novos horizontes. Peter Parker é realmente inteligente. E como eu chamei tinha que entrevistar outra joaninha de uniforme coladinho. Só tinha um problema: ele falava em espanhol. Então lá fui eu usar todas as minhas habilidades poliglotas novamente. Ele diz que compreende um pouco de espanhol. É óbvio que sim, ele tá falando em espanhol. Ou esse aqui é italiano. Ele queria um conselho sobre seus sentimentos por um bruxo. Que bruxo é esse? Não faço a mínima ideia. Não li as HQs. Disse que ajudaria depois que ele me ajudasse primeiro. Então foi na lata. Mas é claro, a Ia foi burra. Ele disse que sentaria no bolo para chupar a rola porque não quer desperdiçar o bolo. Mas isso não faz sentido. Então tento explicar isso para ele e ele então muda sua opinião. Fui tentar ajudar ele com o problema dele, mas foi esquisito. Ele disse que gosta do Doutor Estranho. Algum fã de Deadpool pode confirmar isso? Então chegamos à conclusão do nosso placar.
5 dos entrevistados sentariam na pica e 7 sentariam no bolo, fazendo do bolo o ganhador. Quer dizer, só que não, porque eu ainda não votei. E coincidentemente meu voto vale por 1000, porque sim, eu que escolho, a pesquisa é minha. Então minha resposta é: eu sento na pica pra comer o bolo. Mas calma, não é o que você tá pensando. Eu não posso desperdiçar um bolo, ainda mais se for de chocolate, com recheio e cobertura. É quase um crime. Dito isso, tem a penitência de sentar na pica. Mas eu não preciso necessariamente, colocar minhoca no buraco, se é que me entende. Então, eu desenvolvi algumas opções. Dobrar a pica e sentar sobre ela, ou então mais longe, sentar onde ela não está. Se ela estiver na ponta, eu sento por fundo, e se ela estiver por fundo, eu sento na frente. Eu não sei como ninguém pensou nisso. É claro que vai ser hiper, mega desconfortável sentar na pica, mas desperdiçar o bolo e é melhor do que chupar, né? Na minha opinião. E por conta disso, o placar fica 1005 a 7, tirando o Yami, o que é uma completa vitória. Espero que a solução desse problema tenha mudado sua vida para sempre. Não esquece de se inscrever no canal, dar o like, blá blá blá, esse tipo de coisa. Tchau!